E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e hoje o vídeo é uma tag, cara, que a gente foi convidado já tem um tempo, dia 5 de agosto, a gente já tá no dia 17 de setembro, então é uma tag bem antiga já, que eu não tive tempo de fazer o vídeo até agora, então eu peço desculpas antes de mais nada pro Rômulo Miranda do Terra 52, que foi quem me tagueou no vídeo dele. Vou pôr o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem o canal dele. Mas o que aconteceu foi que eu tive aí um percalço em agosto. Para quem não tá sabendo, eu sofri um ataque cardíaco, galera. Eu fui parar na UTI, eu não morri por um milagre. E a grande questão é bem essa. Tô de volta aí, voltando aos poucos. A gente tava numa retomada do canal que foi interrompida por uma questão de saúde aí muito importante. E de fato, para quem não acompanhou, foi muito sério, muito grave, mas agora eu tô de volta e a gente vai voltar a retomar o canal, mas dentro de um tempo um pouco mais devagar, porque eu ainda tô dentro da primeira quarentena pós cirurgia, após tudo que rolou, então eu tenho que ir devagar e com calma com o canal, mas a ideia, como já era, é retomar o canal com tudo e com muita mudança, com muita coisa nova e boa para vocês. Mas é isso aí, vamos fazer logo esse tag e mais uma vez agradecendo aí o carinho da galera do Ultimato do Bacon, o Rômulo Miranda do Terra 52, a galera do Liga dos Canais, o pessoal também do Nona Arte, todo mundo que, cara, foi muito bacana comigo nesse período aí meio difícil e que já era gente boa comigo bem antes disso. Então fica aí meu abraço para essa galera toda. Vamos lá. A tag é 10 perguntas sobre quadrinhos, então vamos para a primeira delas. Qual foi o primeiro quadrinho que eu li? Galera, teve um Sobrecapa Responde que eu falo isso, assim, eu não tinha muita consciência, mas o meu primeiro contato com quadrinhos, foram 2 quadrinhos, um era uma coletânea de quadrinhos da Disney, que a minha mãe ganhou, porque um tio meu tinha uma banca de jornal quando ele era mais novo, né? Eu ainda não era nem nascido, a minha mãe era solteira, eu nem namorava direito ainda meu pai, minha mãe era totalmente jovenzinha assim, e ela ajudava na banca do meu tio. Um dia ela ficou lá ajudando na banca, pro meu tio ir almoçar e tal, ela ficava na banca ali naquele período, né? E aí ele, tipo, pra pagar ela, como ele não tinha como pagar em dinheiro e tal, ele deixava ela escolher o que ela quisesse da banca, e ela pegou essa coletânea, uma coletânea da Disney, é muito legal porque são os clássicos, né? Tipo, que são os clássicos dos Irmãos Grimm, a Branca de Neve, enfim, todos esses clássicos que a Disney fez versão de desenho animado, era a versão em quadrinhos deles. Então tem Robinson Crusoe, tem Peter Pan, tem... E, meu, foi um dos primeiros quadrinhos que ficou na minha mão, eu era recém-nascido quase, e tá até hoje comigo. Então eu comecei naquela época que você, em vez de ler, você arrancava a página e rabiscava as páginas dos quadrinhos, mas a minha mãe largou na minha mão. E outro foi o Piteco, do Maurício de Souza, que também, meu pai ganhou um concurso de contos, ele escreveu um conto com, sei lá, 12, 13 anos, e era um concurso das escolas públicas do estado de São Paulo, e ele ganhou o concurso de conto, e daí, como prêmio, ele ganhou uma edição dessa, que agora foi republicado também pela MSP, e das mãos do próprio Maurício. Então é uma edição que tá autografada e tal. Essa outra meu pai deixava eu ver ela quando eu era mais novinho, mas ele nunca deixou na minha mão até recentemente. Daí recentemente ele passou pra mim, porque ele viu o que eu fiz com a HQ da minha mãe, que eu destruía, rabiscava e arrancava a página. E daí essa do Piteco ele deixava eu olhar, mas ele não deixava eu manusear muito. Então é outra que tá comigo até hoje. Segunda pergunta, qual foi o último quadrinho que eu li? O último quadrinho de todos foi Questão de Karma, do Laudo Ferreira e do Alexandre Santos, tá? Que saiu pela Quadro Imaginário, eu acho que em 2015, se eu não estou enganado, e que eu recebi aqui em casa do Laudo recentemente, autografada, tá? Eu mostrei, teve um unboxing aí mostrando, a gente vai fazer um review sobre ela, e é uma HQ muito massa, cara, ela, segundo o Laudo, né, a gente fez uma entrevista com ele disse que veio daquela ideia do famoso dito popular, do tipo, pô, tô tão ferrado na vida que parece que eu joguei pedra na cruz. E aí, graças a esse dito popular, ele teve
a ideia de escrever a questão de karma. É uma HQ bem bacana, eu acho que ela é bem reflexiva. Segundo o laudo era para ser meio que uma piada, mas para mim ela pega não só pela piada e pela brincadeira da coisa, mas pega também, né? Eu não vou dar spoilers nem nada, porque é uma HQ super curtinha, então falar muito sobre ela também você estraga toda a brincadeira, mas eu acho que ela levanta algumas questões bem interessantes aí, além da piada. Está em processo de leitura Santo Sangue, do Marcel Bartolo e Laudo Ferreira, roteiro do Laudo e desenhos do Marcel Bartolo. Aliás, magistral essa HQ, o pouco que eu já li dela estou achando muito massa. Terceira pergunta, personagem favorito de quadrinho. Putz, cara, isso daí é bem difícil pra mim, porque eu tenho vários personagens que são pra mim iguais na medida. Então eu acho que assim, a tríade da DC, Superman, Batman e Mulher Maravilha são muito bons, mas eu tenho assim, cara, personagens favoritos, tá? Eu tenho o Flash do Mark Waid, é um dos meus favoritos. O Aquaman do Peter David é um dos meus favoritos. O Gladiador Dourado do Dan Jurgens pra mim é um dos favoritos. Superman de algumas fases. Batman de todos os tempos, pra mim o Batman é... Cara, até as piores coisas do Batman são boas. Embora não tenha sido criado nos quadrinhos, mas eu curto muito o Finn e o Jake do Hora de Aventura, e acho os quadrinhos do Hora de Aventura muito bom, do Ryan North. Ele consegue captar o espírito do desenho animado nos quadrinhos, faz uma transposição perfeita do desenho animado para os quadrinhos, acho sensacional. Quem mais? Vou dizer uma, cara, que eu acho que é um personagem dos meus favoritos mesmo, que é a Bárbara Gordon, e ela em várias versões dela. Eu gosto dela como Batgirl nos anos 70, gosto dela como Oráculo nos anos 90, anos 80 ali, pós-Piada Mortal. E acho que ela é uma personagem que ela é protagonista, embora ela seja coadjuvante de fato, mas eu acho que ela tem um protagonismo muito forte e eu acho que ela é muito importante no cânone da DC como um todo, não só do Batman. E acho que ela, na verdade, às vezes é mal explorada só. E curto demais a Bárbara Gordon, não a Batgirl especificamente, eu acho que todo o cânone em volta da Bárbara Gordon eu acho que é muito forte. Que mais? Acontecimento favorito nos quadrinhos? Cara, sem sombra de dúvida nenhuma, Crepúsculo Esmeralda. Crepúsculo Esmeralda foi a coisa mais importante que aconteceu nos quadrinhos em muito tempo. Acho que mais do que qualquer evento grande, cósmico e o caramba, porque você pega uma discussão que vinha desde a década de 70, que era aquela fase do Dennis O'Neil e do Neil Adams, do Arqueiro Verde e da Lanterna Verde, daquela coisa do Arqueiro Verde ser o cara mais bad boy das ruas e tal, o cara mais de direita, tal, contra o Lanterna Verde, né? Não contra, mas os dois ali tentando chegar no meio termo do Lanterna Verde, que era aquele cara, sabe, o escoteiro, bonzinho, que andava pela lei e, sabe, fazendo as coisas todas de forma correta e tal, mas que ao mesmo tempo tinha a arma mais poderosa do universo e tudo mais. E você tem toda essa caminhada do Hal Jordan e vendo que, cara, as coisas não são tão preto no branco e nem tudo é só uma divisão entre certo e errado, para você chegar no retorno do Super-Homem e você ter o massacre de Coast City pelas mãos do Super Cyborg e você ter o Hal Jordan quebrando, cara. E é um negócio muito forte pra mim, essa coisa de você ter uma imagem de uma pessoa que segue um conjunto de regras a vida toda e se pauta por esses ideais e de repente ele vê os ideais dele desmoronando por terra. E aí ele surta, cara, e ele tem um surto do tipo, cara, minha vida não valeu de nada, tudo aquilo que eu acreditava era uma mentira e tudo mais. E é uma história extremamente humana, você tá falando, cara, de um cara que usa um anel, que realiza os desejos do portador do anel com base na força de vontade. Um cara que patrulha um setor cósmico do universo e que obedece a guardiões, né, a uns anõezinhos super poderosos lá. Coisa mais fantasiosa possível, só que você tem um tema, cara, que é o mais humano possível. Então eu acho magistral a forma
como os roteiristas tiveram, sabe, a capacidade de equilibrar elementos extremamente fantasiosos com conceitos extremamente humanos e reais e realistas. E, cara, eu acho que isso é a maior birra que eu tenho com Geoff Johns. E o motivo de eu odiar tanto esse cara e o trabalho dele é justamente porque quando ele fez o reboot do Lanterna e toda a questão das tropas e das cores, dos espectros de cor do arco-íris e o caramba, né, todas as cores dos anéis, ele podia, cara, ter feito um reboot do zero com Hal Jordan. Conta de novo uma história do zero com Hal Jordan. E não, em vez de ele fazer um reboot, ele fez um retcon. Ele pega a história do Crepúsculo Esmeralda e diz que tudo isso aconteceu porque uma entidade do medo chamada Parallax se aproximou do Hal Jordan num momento de fraqueza e dominou o coração dele, é o medo. Cara, você transforma um roteiro que tem um elemento humano extremamente premente, cara, e realista e profundo, e transforma numa coisa babaca e idiota de que é uma entidade do medo fez com que ele vacilasse no ideal dele. Cara, na boa. Vai conversar com qualquer moleque que volta, entendeu, de guerra, e que vê a realidade de uma guerra, ou que vê a realidade de um povo que passa fome, e que se vê, cara, confrontado com ideais e com coisas que você acreditava antes, de conhecer certas realidades do mundo. Toda experiência de dor extrema vai provocar uma mudança absurda em você. E aí o Geoff Johns vem lá e fala assim, não, era um alienígena que tava dominando a mente do cara. É uma falta de respeito tremenda com um trabalho primoroso. Mas vamos pra quinta pergunta, que eu já tô me alongando demais. Filme favorito baseado em quadrinho? Cara, difícil, eu acho que é O Corpo Fechado. E vamos ver como é que vai ser o final da trilogia do Shyamalan. Porque isoladamente, né, a trilogia eu acho que é legal, ele criou um universo ali dele, não é baseado em quadrinho, porque a história é inédita, né, fala de super-heróis, mas não, é uma história inédita. Mas o grande lance do Corpo Fechado em si, como um filme único, se você não pegar o fragmentado como continuação, é que o Shyamalan faz, de fato, cara, uma ode ao conceito básico de histórias de super-heróis. Então você tem lá o vilão que é o Tanque, que é o cara fortão e sem miolos e que não tem ideia nenhuma de fazer nenhum plano a não ser chegar batendo no super-herói. Você tem o Dan, que é o super-herói ali, ele tem poderes, mas ele tem um ponto fraco, que é a água. E aí você tem o Mr. Glass, que é um cara fraco, mas que é extremamente inteligente, que usa desse artifício da inteligência para poder ganhar e ser o arqui-inimigo do super-herói. E você tem toda aquela coisa do Mr. Glass ser um colecionador de arte de quadrinho, né? Então eu acho que é, sabe, uma elegia muito bem feita a todas as histórias em quadrinhos de super-heróis, porque, né, tipo, a fórmula tá explorada ali e eu acho muito massa. Então, pegando o Corpo Fechado como um filme isolado, eu acho que é um dos melhores filmes. Pra mim é o melhor, é o meu filme favorito. Não digo que é o melhor filme baseado em quadrinhos, mas é o meu filme favorito que fala sobre história em quadrinhos. Em termos de adaptação direta de um quadrinho para as telas, eu acho que é feito de forma magistral o Estrada pra Perdição. Porque, cara, ele consegue ser até melhor do que o quadrinho. E, cara, é um filme que, sei lá, você pode pôr uns tiozinhos pra assistir que a galera vai achar que é um filme sobre máfia e não vai saber jamais que é um filme que veio de história em quadrinho. Então, eu acho muito, muito massa também. Sexta pergunta, Marvel ou DC? DC, não tem nem o que dizer. A Marvel só funciona no cinema e nas telas, nos quadrinhos a Marvel... Tá, tô zoando. Na Marvel tem o seu motivo, mas não, cara, eu cresci lendo DC, já expliquei também várias vezes o porquê que eu sou um DC-nauta. Próxima pergunta, graphic novel favorita? Difícil, cara. Graphic novel favorita? Eu não sei se Watchmen é considerado uma graphic novel ou uma série, eu acho que é uma série, né? Eu diria Asilo Arkham, cara. Porque Asilo Arkham eu acho que foi a... Eu fico entre Piada Mortal e Asilo Arkham, mas pra mim Asilo Arkham, na época em que eu li pela primeira vez, ela me provocou uma ressonância maior
do que qualquer outra que eu tinha lido. Então, assim, foi aquela coisa do wow, quadrinho pode ser feito dessa forma, entendeu? Os quadros ali, a arte pra mim era extremamente rebuscada. O Dave McKean tá, sabe assim, chutando o balde de uma forma positiva, digamos assim. E aquilo ali me prendeu a atenção de uma forma incrível. Eu falar, cara, como é que pode, né? Eu até então não tinha tido contato com nada que fosse fora do comum, né? Do traço comum. Então você olha aquilo e fala assim, putz, é possível que você transforme quadrinho em arte e tal. E foi ali que eu comecei a entender quadrinho também como arte, não só como um entretenimento ou um passatempo. E óbvio que, cara, Grant Morrison não tem o que dizer, é um dos melhores roteiristas de todos os tempos, na minha opinião. Então, Asilo Arkham fica como graphic novel favorita. 8ª pergunta, Vingadores, X-Men ou Liga da Justiça? Liga, cara, liga. Vingadores é modinha. Vingadores, a Marvel só usou os Vingadores no cinema porque não tinha como usar os heróis de primeira linha. Trabalhou de forma magistral, obviamente, nos cinemas, né? Construiu aí esse império que a Marvel tá nos cinemas, esse universo dos cinemas. Mas Vingadores é modinha. X-Men sempre foi muito maior do que Vingadores. Só que aquela história, cara, o Batman sozinho deu um pau nos X-Men, no Marvel vs DC número 2. E daí a hora que a Liga entra na briga fica até triste a coisa, porque, putz, se o Batman sozinho quase derrubou os X-Men, imagina a Liga como um todo, né? Então não tem nem o que dizer. Liga da Justiça muito melhor. E olha, digo mais, hein? Adoro a Liga da Justiça do Grant Morrison, porque são os ícones, né, da DC, mas sinto uma falta tremenda da Liga da Justiça Internacional, do Kit Giffen e do J.D. Matthews, porque era engraçadíssimo, era legal demais ter Gladiador Dourado, Besouro Azul, Guy Gardner, Gelo, Fogo, e toda aquela turma, Ajax, o Marciano, e toda aquela turma meio B, que era a Liga da Justiça nos anos 80, 90. Pergunta número 9, o que você mais ama sobre quadrinhos? Cara, essa questão de você poder contar qualquer tipo de história. Você tem histórias que são para adolescentes, para meninas, para meninos, para gente que tá focando no esporte, em esportes, então você tem mangás de esporte, você tem mangás para senhores de idade, para público mais adulto, você tem de tudo. E essa é a real. A gente tá chegando nisso. Você tem quadrinho no Brasil, você tem quadrinho de terror, você tem quadrinho autoral, você tem quadrinho erótico, você tem quadrinho para criança, Maurício de Souza, você tem Turma da Mônica Jovem, você tem quadrinho de super-herói. Então eu acho que essa diversidade é incrível, né? Você tem Scott McCloud fazendo livro didático ou livro teórico em quadrinhos. Então a diversidade dos quadrinhos é o que mais me apaixona pela mídia de quadrinhos. Em número 10, recomende um arco. Cara, crise de identidade, tá? Pra galera que não sabe nada e que tá sendo criticada já faz anos, já faz o quê? Uns 2 anos que a gente critica eles, eu sigo repetindo. Quem diz que decenalta não gosta de crise de identidade não sabe o que é um decenalta. Digo aqui, a maioria dos decenautas, e eu ousaria dizer que todos os verdadeiros decenautas, amariam e amam crise de identidade, porque o que foi feito ali é sensacional, cara. É muito, muito bom a forma como você pega essa reta final do que foi o pós-crise. E eu acho que crise de identidade dá uma resumida boa nessa coisa do anti-herói, da coisa do não ser mais aquela coisa do herói inocente. É por conta do pós-crise que a DC ganhou essa alcunha de ser uma vertente mais sombria dos super-heróis. Mas, cara, a DC trouxe um realismo muito legal nessa fase. Pena que não souberam tratar muito bem disso nas telonas, mas os quadrinhos, cara, foi sensacional essa fase e acho Crise de Identidade um arco imperdível. E é isso aí, galera. A gente quer agradecer vocês que estiveram com a gente até agora. Fica ligado aí no Sobrecapa, vão ter mais vídeos em breve. A gente tá, eu falei, tô me recuperando ainda. Eu não vou taguear ninguém dessa vez, mas tá aí na descrição do vídeo todo mundo que participou aí, que fez a tag. Agradeço de novo o Rômulo do Terra 52 por ter me tagueado, mas como eu demorei demais para fazer o meu vídeo, então eu não vou
Não vou repassar a tag para mais ninguém, porque eu não sei se ela ainda tá viva, essa tag, ou não. Mas é isso aí, galera. Fica aí com a gente que tem mais em breve, só não sei quando. Ah, e não esquece, né? Se inscreve aí no canal, dá um like, ajuda aí a gente a dar uma crescida no canal, que é sempre bom. Valeu!